Já estamos de volta com mais um bloco da sua revista eletrônica, o Amazônia Agora, que sempre leva informação para você aí de casa, para você, querido amazônida, que nos acompanha todos os dias. E hoje a cidade de Manaus está completando 343 anos, né? E ao longo desses 3 séculos, né, já sofreu várias transformações, várias mudanças. E essas transformações e mudanças incentivaram a historiadora e também jornalista a escrever um livro, né? Não é o seu único, já escreveu vários livros, mas um livro chamado O Amazonas em 3 momentos, né? E ela está aqui para falar um pouco para a gente sobre a história da nossa cidade, né? Falar um pouco dessas transformações, porque a cidade de Manaus também evoluiu e também passou por essas mudanças. Seja muito bem-vinda ao Amazônia Agora. Muito obrigada. Então vamos começar falando um pouco, né, sobre essas mudanças que a nossa cidade passou. Começou pelo período colonial, foi isso? É verdade. Quando você disse que o livro tem a ver, quer dizer, o Amazonas em 3 momentos, Colônia, Império e República, claro que a cidade de Manaus também passou por esses 3 estágios desde 1669, quando os portugueses construíram o Forte de São José do Rio Negro, né? Até a adesão do Amazonas à independência do Brasil. O que aconteceu neste pedaço de chão que hoje corresponde à nossa querida cidade de Manaus teve muito pouca significação do ponto de vista, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né? Nem sempre a nossa cidade foi capital do estado do Amazonas, sempre, né? não. Quando se criou e se instalou, porque a criação aconteceu no dia 7 de março do ano de 1755 e a instalação somente aconteceu em maio do ano de 1758. Então, quando se instituiu e se instalou a capitania de São José do Rio Negro, estabeleceu-se ali o local que foi escolhido para ser a sede da capitania. Ficava no Médio Rio Negro. A sede do governo da província permaneceu em Barcelos desde 1758 até 1791, quando um governador do período colonial, chamado Manuel da Gama Lobo da Almada, que tinha uma visão de futuro fantástica, entendeu que o progresso cultural, o progresso político, o progresso social, o progresso econômico não poderia acontecer ali pelas dificuldades de acesso em termos de navegação. Ali que eu digo é no Médio Rio Negro. Muito mais facilmente isso aconteceria se ele trouxesse, como de fato trouxe, a sede da capitania de Barcelos para o lugar da Barra, pela sua localização estratégica, nas proximidades da foz do Rio Negro, né? Confluência do Negro com os Solimões Amazonas, a meia distância da foz do Purus e da foz do Madeira, né? Tinha tudo para se tornar como de fato se tornou depois um grande centro de comércio e navegação. E ele trouxe a sede da capitania para cá. E Manaus ficou como sede da capitania pela primeira vez, ainda não se chamava Manaus, era o lugar da Barra, desde 1791 até 1798, quando o Lobo da Almada foi obrigado a retornar a sede da capitania para Barcelos. E somente em 1804 foi decretado o retorno da sede da capitania para o lugar da Barra. Mesmo assim, somente 4 anos depois, ou seja, em 1808, aquele ano que é emblemático para a história do Brasil, porque marca inclusive a vinda da família real portuguesa para cá, somente em 1808, como eu dizia, concretizou-se essa mudança. E de 1808 até hoje, Manaus sempre foi capital, sede do governo da capitania, depois sede do governo da comarca do Alto Amazonas, depois sede do governo da província do Amazonas, porque, como se sabe, no dia 5 de setembro de 1850, a comarca do Alto Amazonas, que era vinculada à província do Pará, perdeu esses vínculos, ganhou autonomia política e se transformou na província do Amazonas. E como província, o Amazonas veio desde 1850 até o advento da República, em 1889. E quando, já no período republicano, o Amazonas deixou de ser uma província do Império para se tornar um Estado da Federação Brasileira.
e Manaus, capital. E durante toda essa evolução, toda essa transformação, né, de período colonial, de província, enfim... Mudanças de ordem política, você quer dizer, né? Isso. Sim. Como é que acontecia a economia da nossa cidade? Muito bem, veja bem. Manaus, lugar da Barra nos dias de ontem, era algo tão inexpressivo do ponto de vista econômico que quando o famoso irmão de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, veio de Belém para Mariuá, no Médio Rio Negro, Barcelos depois, trazendo uma comitiva com mais de 800 pessoas, entre elas os técnicos que Portugal contratou, os melhores da Europa, os mais competentes, para fazerem parte, para comporem a comissão de limite do Tratado de Madrid. Ele passou por aqui, nem se apercebeu da existência desta cidade. Não, que cidade não era, né? Deste aldeamento. Nós só tivemos o primeiro estágiozinho de progresso econômico quando o Lobo da Almada, naqueles 8 primeiros anos de que eu falei, lembra? De 1781 até 1789, quando Lobo da Almada conseguiu fazer do lugar da Barra a sede da capitania. Naquele momento, ele implantou uma série de projetos econômicos, todos do Estado português, do Estado colonial português. Então nós tivemos fábricas de tecidos de algodão, nós tivemos fábricas de anilinas, nós tivemos fábricas de velas de cera, construiu estaleiros ao lado do porto, que Manaus é uma cidade portuária, Manaus é um produto do Rio, Manaus nasceu debruçada sobre o Rio, e tudo que aconteceu de importante em Manaus veio do Rio. Manaus experimentou esse primeiro surto de progresso e sentiu que progredir, sim, era possível, com muito trabalho e muita determinação. E neste elenco, construiu o Lobo da Almada a olaria, lá naquela pequena colina onde hoje está construída a Igreja Matriz de Manaus. E ainda falando sobre esse progresso econômico da nossa cidade, é conhecida muito pelo seu processo econômico através da borracha. Sim, mas o colonial, o surto de progresso foi isso. Limitou-se, inclusive, ao aproveitamento econômico tanto de alguns produtos agrícolas, como eu acabei de citar o caso do anil, como de produtos extrativos. A partir do momento em que nós passamos a ter navegação a vapor na calha do Rio Amazonas, a partir do momento em que, por conta disso, uma viagem que se fazia de Belém a Manaus em 2 meses e meio a 3, passou a ser feita em 10 dias. Em 1853, que foi o ano em que verdadeiramente se implantou a primeira linha de navegação a vapor, do Barão de Mauá, que saiu de Belém no dia 1º de janeiro, chegou em Manaus no dia 11, 1853, a borracha já passou a fazer parte da nossa pauta de exportações. Quer dizer, começamos a ganhar dinheiro. E essa produção começou a crescer em função também do crescimento da demanda, lá do outro lado do mundo, porque a borracha, em plena Revolução Industrial do século XIX, né, passou a ser vamos dizer assim, uma das matérias-primas de maior importância para a modernização das sociedades. O imperador Dom Pedro II resolveu, à conta de muita pressão, à conta inclusive de campanhas que foram deflagradas tanto em nível nacional quanto internacional, a abrir o Rio Amazonas à navegação a vapor. Entretanto, ele tomou suas precauções quanto à questão da cobiça dos donos do mundo em relação à Amazônia. E então, mesmo só até aqui. Com todo esse cuidado, diga. Ainda não foi possível evitar a quebra da economia através dessa ciclo. Não foi possível evitar a quebra da economia da borracha, até porque, veja você uma coisa, a borracha era realmente um produto cobiçado no mundo inteiro, né? Os ingleses vieram para Manaus trazendo, quer dizer, eles foram os grandes capitães, vamos dizer assim, da economia da borracha, né? Eles trouxeram know-how, conhecimento tecnológico, trouxeram dinheiro. A partir daí, da segunda metade da década de 70 do século XIX, nós passamos a cuidar da nossa vida. Passamos a ter uma estrutura de alfândega, né, de cobrança de impostos, etc., a estrutura da própria repartição do tesouro. E no momento em que nós conseguimos conseguimos obter a maior produção, que foi em 1910, e fazer as maiores exportações de toda a nossa história, que foi em 1912, me refiro evidentemente à borracha, nós sentimos que estávamos com água pelo pescoço. Por quê? Porque em 1913 deu-se a virada. Os seringais asiáticos passaram a produzir mais do que os nossos seringais nativos da Amazônia. E acabou
o nosso progresso. E aí foi necessário que a Manaus pudesse investir em outros setores, fazer alguma coisa para conseguir recuperar. Veja bem, para a gente finalizar o nosso bate-papo, porque a gente já está sem tempo, que a senhora possa fazer, né, uma visão geral sobre como foi esse apogeu de novo da nossa cidade. Como é que foi o apogeu da nossa cidade? Primeiro que tudo, nós tivemos empresários que decidiram ficar aqui e enfrentar as adversidades e trabalhar e encontrar alternativa de sobrevivência. Continuamos a sobreviver por conta desses pequeninos empreendimentos que hoje seriam muito bem enquadrados dentro da filosofia do SEBRAE, dos micro e pequenos empreendimentos. E finalmente, como você sabe, no dia 28 de fevereiro de 1967 veio o Decreto-Lei 288, reestruturando o modelo primitivo da Zona Franca de Manaus, criado pelo Pereirinha, com a Lei 3157 de 1957. E a partir do Decreto-Lei 288, não precisa falar porque a realidade está aí. Tá certo, porque é muita história, né? Afinal de contas, nossa cidade de Manaus está completando 343 anos, fica muito difícil resumir em pouco tempo. Muito obrigada pela sua participação. Hoje a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação em comemoração ao nosso aniversário da nossa cidade de Manaus.